Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. E esse é o programa de número 253, que vai ao ar no domingo, dia 30 de março de 2025. Salve, salve, galera! Eu estou muito feliz em estarmos aqui juntos novamente essa semana para falarmos sobre direito tributário. Obrigado pelo carinho, pela participação. Se você está curtindo Tributologia, não deixe, por favor, de avaliar na sua principal plataforma de podcast. Não deixe, por favor, de avaliar aqui no canal do YouTube, para que você possa receber esse conteúdo de forma recorrente e que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo de qualidade. Pessoal, hoje o assunto não tem como ser outro, é o julgamento pelo STF do tema 1282, ou seja, a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate ao incêndio. Gente, esse assunto não poderia faltar no Tributologia dessa semana, porque é mais uma alteração de jurisprudência do STF, que mais parece hoje cá entre nós, jogo de tênis, né? Que toda hora muda quem está sacando a bola. O fato é o seguinte, galera. A taxa de incêndio, ela sempre foi objeto de discussão. Mas antes de falar sobre o julgado em si, eu queria posicionar você que me ouve, que me acompanha, que me assiste aqui, sobre o que é a taxa. A taxa é uma espécie tributária extremamente importante, é uma das mais discutidas pelo judiciário. A taxa é uma espécie tributária de competência comum. Todos os entes federados têm competência para instituir a taxa. Isso faz com que a taxa seja extremamente debatida e discutida de um modo geral. E quando eu falo isso, é porque, veja, municípios criam taxas, estados criam taxas, e isso tudo vai bater no STF. Por quê? Porque a taxa tem fundamento constitucional. O assunto taxa sempre vai ser constitucional, porque o fundamento da taxa está no artigo 145, inciso 2 da Constituição, e no Código Tributário Nacional, artigo 77 seguinte. Como fundamento é constitucional, isso sempre vai bater no STF. Então a gente tem, para vocês terem noção, só de taxa 3 súmulas vinculantes. Né? Não temos 60 súmulas vinculantes, mas temos 3 súmulas vinculantes de taxa, mais de 5%, é muita coisa. Então você percebe que a taxa é um assunto nevrálgico em matéria tributária. A taxa é uma espécie tributária vinculada, cujo fato gerador é uma contraprestação estatal. A taxa pode ser cobrada de duas formas, como taxa de polícia e taxa de serviço. A taxa de polícia ela tem fundamento no artigo 78 do Código Tributário Nacional, e poder de polícia nada mais é do que limitação do interesse do particular para benefício da coletividade. Já a taxa de serviço tem fundamento no artigo 79 do Código Tributário Nacional, e ela é cobrada pela utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível. Então, utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível. Não é qualquer serviço que pode ser remunerado por taxa, somente o serviço uti singuli, específico e divisível. O serviço uti universi não pode ser remunerado por taxa. Uti universi é aquele serviço prestado para a coletividade. O serviço prestado para a coletividade deve ser remunerado por impostos e não por taxas. Dito isso, a gente tem que falar da taxa de incêndio. A taxa de incêndio é um assunto que vem sendo debatido há muitos anos. Lá em 2017, o STF já tinha declarado a constitucionalidade da taxa de incêndio. Mas por que, Gabriel, que a taxa de incêndio seria constitucional à época? Bom, o requisito da taxa de serviço, como eu disse, é a utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível. A lógica da taxa de incêndio para o STF em 2017 era muito simples. Veja, se tem um corpo de bombeiros, o serviço está à disposição. E se você precisar do corpo de bombeiros, você vai efetivamente receber um serviço específico, que é para você. E por que esse serviço ele é divisível? Porque ele vai variar de acordo com o tamanho do imóvel. Então você paga a taxa de acordo com aquilo que você vai explorar do serviço caso você precise. Então ele é um serviço específico e divisível. Eu sempre concordei com isso, tá? Cá entre nós, eu sempre concordei com isso. Eu sempre identifiquei que a taxa de incêndio ela é constitucional se ela se encaixa nesse modelo.
Mas por ser um tributo de competência comum, a gente sempre vai ter uma discussão, porque às vezes um Estado cria uma taxa que tem um critério diferenciado, né? Que é uma taxa que no final das contas não é taxa de serviço, é uma taxa de fiscalização, que é uma taxa que não varia de acordo com o tamanho do imóvel, ou seja, essas peculiaridades jogam a taxa para a inconstitucionalidade. Pois bem, o STF então julgou o tema 16 da repercussão geral. No tema 16 da repercussão geral, o STF julgava uma taxa de incêndio cobrada pelo município de São Paulo. E aí o STF declarou inconstitucional, o que era óbvio. A taxa de incêndio cobrada pelo município tem que ser inconstitucional em qualquer hipótese, porque o serviço de combate ao incêndio é um serviço dos estados. Quem combate o incêndio é o Corpo de Bombeiros. E o Corpo de Bombeiros ele é do estado. O bombeiro ele é do estado, né? Não é municipal. E a taxa ela é contraprestacional. A taxa só vai ser constitucional se houver uma contraprestação estatal específica. Se o estado que é quem presta a contraprestação, o município não pode cobrar taxa, porque o município nunca vai entregar essa contraprestação. Certo? Beleza. Então veio o tema 16, o STF declarando então inconstitucional a cobrança da taxa pelos municípios. E aí várias taxas de municípios foram declaradas inconstitucionais, mas aí a questão não é da taxa em si, mas da competência, né, da atribuição para entregar a contraprestação. Se o município não pode entregar a contraprestação, a taxa é inconstitucional. Em 2020, ali já nos idos da pandemia de Covid, o STF, ao julgar a ADI 4411, ADI 4411, o STF julgou inconstitucional a taxa de incêndio cobrada pelo Estado de Minas Gerais, cujo nome era taxa de segurança pública. E o STF entendeu que essa atividade de combate ao incêndio ela é uma atividade uti universi, que deve ser remunerada por impostos e não por taxa, que só remunera serviços uti singuli e não serviços uti universi. Então o STF naquele momento ali, ele estende o tema 16 da repercussão geral para dizer, só quem pode instituir a taxa de incêndio aos estados, mas além disso, não podem os estados instituir a taxa de incêndio porque o serviço ele é específico e divisível. E aí você tem uma curiosidade que aconteceu, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que uma das taxas discutidas pelo STF foi a taxa do Rio de Janeiro, em que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ele chegou a reconhecer a constitucionalidade da taxa de incêndio aqui. Né? Ele chegou a reconhecer que a taxa de incêndio seria constitucional. Isso foi lá o órgão especial. Mas em 2024, né, houve uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que efetivamente reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de incêndio. 24 não, desculpa, 23. Então, olha que situação interessante. Né? O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, então, entendeu que era constitucional em 2021, né? Apesar da decisão do STF, e voltou atrás de uma decisão da desembargadora Leila Albuquerque, dizendo, ela inclusive dizia, olha, não desconheço a decisão do órgão especial, que diz que é constitucional a taxa de incêndio, mas efetivamente o STF disse que é inconstitucional, pacificou, não é devido, porque é um serviço público uti universi que tem que ser remunerado por impostos. Essa decisão foi adotada no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em 2023. Em 2024, todos os processos foram suspensos para aguardar o tema 1282. E aí que está o ponto. Veja, era constitucional, em 2020 vira inconstitucional, em 2021 consolida que é inconstitucional, e agora em 2025 o STF volta atrás e fala que é constitucional. É muito difícil ser professor de direito tributário nesse país, né? Porque no final das contas, eu não sei o que é e o que não é. Mas vamos lá. O que o STF entendeu no tema 1282? Eu acho que essa é a maior discussão que a gente tem aqui, né? O tema 1282 foi o recurso extraordinário 1417155. O STF, por 9 votos a 2, entendeu que é constitucional as taxas estaduais de prevenção e combate ao incêndio. Esse processo foi de relatoria do ministro Dias Toffoli e foi julgado em conjunto com as ADPFs 1028 e 1029, que foram de relatoria do ministro Edson Fachin. Tá? A tese proposta foi que são constitucionais as taxas estaduais pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate,
prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição por bombeiros militares. Qual é o problema dessa decisão? Essa decisão, afetando todos os julgados sobre o assunto, ela traz uma cilada, né? Por quê? Porque depende da lei estadual. Repito, a lei estadual tem que ser analisada de acordo com o conceito de taxa. Se for específico e divisível o serviço e ele estiver à disposição, a cobrança é constitucional. Se no estado não tiver corpo de bombeiros, a cobrança é inconstitucional. Entende? Então tem que tomar cuidado com essa cilada que foi criada aqui nesse tema 1282. Ah, Gabriel, agora é constitucional para todos os estados. Desde que o serviço esteja disponível e que seja específico e divisível. Ou seja, aqui no Rio de Janeiro a taxa ela é constitucional. Eu sempre defendi isso. Eu acho que a decisão do STF está certa. Eu acho que o STF se equivocou quando disse que não era constitucional. Eu acho que o erro foi lá atrás, tá? Mas tudo bem. Então agora o STF se acerta. E aí, qual é a situação que nós temos hoje? A taxa só vai ser constitucional se for um serviço específico e divisível. Aqui no Rio ele é específico, é prestado para o contribuinte e é divisível porque varia de acordo com o tamanho do imóvel e é por isso que a taxa de incêndio ela é constitucional no estado do Rio de Janeiro. Então, veja, eu acho que você que está fora do Rio tem que pensar no caso concreto. Primeiro, tem combate ao incêndio? Onde eu moro não tem bombeiro, então não tem combate a incêndio. A cobrança é inconstitucional. O serviço é específico? Mas é divisível? A taxa varia de acordo com o quê? Não tem variação, é igual para todo mundo. Já não é específico e divisível. Então, esses conceitos, eles continuam existindo. Não é que agora toda a taxa de incêndio vai ser constitucional. Não vai, tá? Depende de preencher os requisitos da própria Constituição, tá? Então, efetivamente, foi reconhecida a constitucionalidade da taxa de incêndio, senhoras e senhores. E de agora em diante, atualizem seus livros, atualizem seus códigos. A taxa de incêndio ela passa a ser constitucional no Brasil, novamente, como era o entendimento adotado pelo STF até 2020, né? E consolidado em 2021 e desconsolidado agora em 2025 no tema 1282. Portanto, senhoras e senhores, prestem bastante atenção. Se o serviço for específico e divisível e estiver à disposição do contribuinte, ainda que ele não utilize, a taxa será constitucional e a taxa de incêndio do Rio de Janeiro ela é constitucional. Gabriel, mas combate ao incêndio é um serviço universal, é para todos, é obrigação dos bombeiros. É para todos, eu concordo. Mas o bombeiro vai lá e apaga o incêndio do seu imóvel, por isso que eu entendo que é específico e divisível, por isso que eu sempre defendi a constitucionalidade nas minhas aulas, tá? Gabriel, mas eu discordo de você. Essa é a grande beleza do direito. Finalmente o STF pacifica esse assunto e eu espero que pacifique. Eu torço para que o STF daqui a 4 anos não mude de ideia novamente, porque isso realmente é muito ruim para fins de segurança jurídica, né? Então agora vou conversar com todos os meus clientes, façam o mesmo. Aqueles que tinham vários imóveis, que a gente tinha ação judicial para não pagar a taxa de incêndio, agora o STF declarou constitucional, voltando atrás daquilo que tinha decidido há só 4 anos. Senhoras e senhores, esse foi o Tributologia de hoje. Dá sua opinião aí. Curta, compartilhe, comente. Afinal de contas, é só comentando que a gente fomenta o estudo do direito. Muito obrigado, um beijo grande e até semana que vem com mais Tributologia. Tchau, tchau.